pessoal da igreja, com a paz do Senhor. Ainda de pé, eu gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias comigo em Apocalipse, capítulo 3. Vamos ler do versículo 7 ao 13. Eu vou ler na versão revista e atualizada. Amém? Carta à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se-ão aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a minha palavra, a minha perseverança, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar. Esse texto, né, ele é bem rico, tem bastante conteúdo, né, bastante palavra daquilo que foi revelado, mas uma frase nele me chamou muita atenção. Quando eu li, eu bati o olho e fiquei nela presa. Nesse texto, que é o versículo 11, diz assim: venho sem demora, conserva o que tens. E eu fiquei pensando nessa palavra, nessa frase, conserva o que tens. Né, Deus foi, Jesus aqui, né, aparecendo a João, em visão, ele foi claro e disse: conserva o que tens. Né? Jesus observou a igreja da Filadélfia. Dentre as igrejas da Ásia, era uma igreja que estava bem, né? Diante de todas as outras. Deus não tinha nada contra ela. Jesus não tinha apresentado nada contra. Ela não tinha caído em imoralidade. Ela não tinha deixado o mundo entrar dentro da igreja. Ela tinha conservado a palavra. Diz aqui que guardaste a palavra da minha perseverança e não negaste o meu nome. E era uma igreja que estava bem. Isso, ela tinha mantido a fé, tinha guardado a palavra. Jesus disse que ela tinha pouca força. Mas mesmo tendo pouca força, ela não negou o nome dele. E eu achei interessante Jesus pedir à igreja que conservasse o que ela tivesse. Aquilo de bom que ela tivesse, que fosse conservado. Aquilo de bom que ele exaltou aqui no texto, fosse conservado. E isso mostra que ela foi eficiente até o momento. E é uma palavra até de reconhecimento do próprio Jesus. Olha, eu sei as tuas obras, eu vi que você foi fiel até aqui. Conserva isso. Mas também é um estímulo para que ela continuasse conservando aquilo que ela tinha. Um incentivo para que ela pudesse continuar mantendo aquilo que ela tivesse. E eu fui pegar essa referência, né, de conservar e de guardar, porque em alguns textos também, em outras traduções, diz: guarde o que você tem. Conserve o que você tem, guarde o que você tem. E eu fui pegar o significado, né, de cada palavra, guardar, e da palavra conservar. Guardar significa proteger, vigiar, manter, conservar, reservar para uso posterior, tomar conta, zelar. E
E tem muitos exemplos também de coisas que nós guardamos, né? Existe cão de guarda, existe guarda-costa, pessoas que servem para proteger alguma coisa ou algo. Nós guardamos coisas importantes, nós armazenamos coisas importantes, né? Aqui o sentido da palavra de guardar não é esconder em um lugar e esquecer. Não, aqui o sentido é você zelar, proteger por aquilo, zelar por aquilo, vigiar aquilo. E conservar também tem esse mesmo sentido. Conservar significa manter no mesmo estado ou condição. Jesus olhou para a igreja em Filadélfia, olha, conserve aquilo que você tem na mesma condição. Porque o que você tem já é bom, já está bom, né? Conserve e mantenha. E continue fiel nisso. Preserve isso, guarde isso, né? E nós conservamos, né? Às vezes, quando a gente quer conservar alguma coisa, a gente quer que ela dure mais, né? Quando a gente conserva os alimentos, quando a gente armazena os alimentos na geladeira, a gente quer que eles durem mais tempo. E a maneira como a gente armazena determina se eles vão durar muito ou se eles vão murchar na geladeira. A maneira como nós guardamos as coisas vai determinar se vai ter uma vida longa ou não. A maneira, por exemplo, como a gente conserva o nosso carro vai determinar se ele vai ter uma vida útil maior ou não. Às vezes, uma manutenção simples vai te livrar de um prejuízo enorme. Às vezes, uma troca de óleo vai livrar você de trocar o motor inteiro. Então, a manutenção, manter as coisas no mesmo estado ou em condição é importante. Isso me chamou muita atenção aqui. Quando Jesus falou isso, conserve aquilo que você tem. Guarde aquilo que você tem. Lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 15, Deus criou, né, o mundo, o homem, e no versículo 15 ele diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Deus fez o mundo, Deus criou o homem, Deus criou o jardim, colocou o homem lá e deu essa missão para o homem. Você deve cultivar esse jardim, você deve guardar esse jardim, você deve proteger esse jardim, você vai ser o guardião dele. Deus deu essa responsabilidade, Deus criou o mundo e deu essa responsabilidade para Adão no Éden, para que ele fosse seu guardião. E Deus deu a ele a tarefa de manter aquilo tudo que ele tinha criado, que ele viu que era bom, de manter aquilo em ordem, né? E ele nos chama também, assim como deu essa ordem para Adão, e assim como disse aqui para a igreja de Filadélfia, para conservar o que nós temos. Então, é isso que eu quero falar um pouco hoje, né? Para você conservar o que você já tem. E Deus nos chama para participar, interagir mesmo com as coisas dele, com o que ele criou. Ele nos dá essa tarefa de ser guardião, de ser conservador daquilo que ele já nos deu, de ser mordomo, ser administrador daquilo que já nos deu. E isso de certa forma, é uma confiança que Deus deposita em nós. Nós somos cooperadores com ele. Amém? Saiba que você é responsável por aquilo que Deus te deu. Tem situações na nossa vida que são consequências daquilo que a gente não conserva. Tem amizades que nós perdemos que são consequências porque nós não conservamos. Nós não mantemos as nossas amizades. Nós não sabemos nos relacionar. Nós, às vezes, não sabemos perdoar. E aí nós nos afastamos, nós perdemos o laço, nós perdemos a nossa amizade por não saber manter aquilo que Deus nos deu. Não conseguimos conservar nossa amizade, nossos relacionamentos conjugal, de pais e filhos, porque nós não sabemos manter aquilo que nós temos, aquilo que Deus confiou a nós. A responsabilidade de manter em bom estado e conservar é sua, não é de Deus. Ele deu para você essa responsabilidade. Então, às vezes nós não conseguimos manter, né, uma boa relação no casamento, com o cônjuge. O casamento vai perdendo sentido, vai perdendo o diálogo, vai ficando distante, vai perdendo a confiança e vai se perdendo, até que um dia você só divide o teto, não divide mais a vida. E por conta disso, você perdeu a sua capacidade de manter as coisas em bom estado. Quando ela estava começando a desmoronar, você deixou de dialogar, deixou de conversar, deixou de confiar
e aí acabou. Há uma hora que você vê e, caramba, já se perdeu, porque você não manteve as coisas. A manutenção é importante. Manutenção da nossa vida é importante. A manutenção das relações é importante. E o diabo, ele usa isso, né? A nossa negligência para nos fazer perder essas coisas. Para que a gente perca confiança nos nossos relacionamentos, perca confiança em nós mesmos e para que a gente não conserve aquilo que Deus nos deu. Então, é importante a gente conservar aquilo que Deus nos deu. Você é responsável pelo seu casamento e por manter ele. Você é responsável pelo seu filho e por manter ele nos caminhos do Senhor. A responsabilidade de instruir o seu filho é sua. Não é da igreja, a responsabilidade da educação não é da escola, a responsabilidade é do pai e da mãe. Deus te deu, é seu, use isso para a glória de Deus. A responsabilidade por evangelizar o seu filho não é da escolinha dominical, é sua. A responsabilidade, em primeiro lugar, de instruir o seu filho na justiça, no caminho de Deus, é sua. Não é da igreja, não é da escolinha, não é do ministério infantil, é sua. Deus deu a você essa responsabilidade de manter, de conservar ele no caminho, sendo você, né, o instrutor dele. Então, não terceirize a responsabilidade disso, da educação dos seus filhos. Não terceirize a responsabilidade de manter as suas relações, tanto conjugal, quanto de amizade, quanto relacionamento familiar. É nossa essa responsabilidade. Deus nos deu esse poder e essa graça, né, de manter aquilo que Ele nos deu. E às vezes a gente pede tanto a Deus, né? A gente pede tanto uma família, a gente pede filhos, e às vezes falta paciência, falta consciência para conservarmos aquilo que Deus nos deu. A gente vai perdendo. E aí a gente às vezes quer mais, quer ir além, mas a gente não valoriza aquilo que a gente já tem. Não valoriza em manter vivo aquilo que a gente já tem. Você é responsável também por manter e desenvolver o dom que Deus te deu. Você é responsável pelo serviço no ministério que Deus te deu. Não desperdiça esse talento, não desperdiça essa responsabilidade, né? Deus falou bastante comigo nisso. Se Deus te deu esse ministério, valorize esse ministério. É teu, está nas suas mãos. Se Deus te deu essas pessoas para cuidar, são suas, valorize, discipule elas, né? Deus está te dando essa confiança para você discipular alguém. Conserve isso em bom estado. Conserve essa amizade em bom estado. Amém? Não transforme aquilo que Deus te deu em um ídolo, em um altar. Mas use isso como um bom administrador, como um bom mordomo de Cristo. Conservando e mantendo as coisas no estado delas, original, da forma que Deus deseja que fique para você. E não negligencie isso, né? Às vezes a gente negligencia, a gente pega aquele dom, Deus nos deu um dom, a gente sabe que a gente tem aquela capacidade, aquela habilidade. Ou a gente negligencia por preguiça, porque outro pode fazer melhor. Paulinho já está ali, eu sei tocar guitarra, mas Paulinho já está ali, não precisa. Não, você às vezes negligencia por falta de obediência. Você pode ser mais um parceiro, mais um agente, mais um na casa de Deus, fazendo aquilo que Ele deseja, amém? E às vezes a gente torna um ídolo. A gente valoriza tanto aquilo que Deus nos deu, que a gente eleva aquilo para ser maior do que Deus, né? E às vezes a gente pega aquilo e performa. A gente acha que a gente está no mundo secular e aí performa, quer ser o melhor professor da escola dominical, o melhor nisso, o melhor naquilo. Cuidado que a excelência para Deus não quer dizer que você tem que ter alta performance. Você tem que se colocar diante dele e cada dia ser capacitado por ele. Também não transforme isso no ídolo. Faça o que Jesus disse. Conserva o que você tem. Mantenha no estado ou condição que Deus te deu. Amém? Mantenha. Se não cuidarmos daquilo que nós temos, nós perderemos, né? Uma frase antiga, o pastor falava, o que você não valoriza, sai da sua vida. E nada mais é do que isso, o resumo disso. O que a gente não valoriza, o que a gente não preserva, se acaba, perece. E valorize então o dom que Deus te deu, o ministério que Deus te deu, a família que Deus te deu ou que te dará. Amém? Seja guardião dos seus filhos, seja guardião do seu casamento. Não deixe que influências malignas entrem na sua casa. Se proteja a sua família.
Guarde, vigie a sua língua, vigie a sua mente. Conserve as coisas que Deus te deu. Amém? E às vezes a gente pede a Deus muito mais. A gente quer infinitamente mais, a gente quer que Deus nos dê mais, a gente quer que Deus nos dê mais dons, a gente quer que Deus nos dê mais ministérios, a gente quer se colocar em tudo diante de Deus. Mas o que nós fazemos com o que nós já temos? O que nós fazemos com o que Deus já nos deu, com o dom que Deus já nos deu, com a capacidade que Deus já nos deu, com a família que Deus já nos deu? Você valoriza isso tanto quanto o que você pede a mais? Às vezes não, né? Às vezes a gente quer tanto a mais que esquece do que a gente tem na mão. Conserve aquilo que você tem. A gente tem o que nós já temos, né, em Deus. Nós temos o poder, a autoridade para expulsar demônios, para proclamar a libertação, para trazer cura, para liberar a cura. Nós temos o Espírito Santo, nós temos o acesso a Deus, nós temos a palavra de Deus que liberta, nós temos o que realmente importa. E ainda ficamos pedindo coisas que perecem, ainda ficamos pedindo coisas que se acabam, ainda ficamos pedindo coisas que a traça e a ferrugem corroem, sendo que Deus já nos deu a autoridade, o poder para libertar os cativos, e foi para isso que nós viemos, para isso que nós fomos salvos, para isso que Ele nos chamou, para libertar e liberar bênção sobre as vidas de outras pessoas. O que você faz com o que você tem? Você usa o que você tem para a glória de Deus? Se não formos capazes de manter isso, se não formos capazes de manter o que Deus nos deu, como seremos uma geração que vai impactar e transformar a vida através de Jesus? Como seremos uma igreja que transforma e impacta a comunidade se a gente não é capaz de manter aquilo, não é capaz de conservar aquilo que Deus já nos deu? Senão, engraçado que Deus nos chamou, né? Ele fala que vocês são sal da terra e a luz do mundo. E uma das características do sal é conservar o alimento. É conservar bem o alimento. E se a gente não sabe conservar aquilo que Deus já nos deu, não sabe fazer essa diferença, porque às vezes, irmão, o mundo não precisa de ideias novas, métodos novos, palavras novas. A palavra que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, nós temos que conservar, e é ela que nós temos que dizer. A palavra não vai mudar. Às vezes a gente quer inventar muitas coisas para atrair as pessoas para a igreja, para evangelizar para alguém. A palavra é a mesma, ela não muda. Conserva a palavra de Deus, conserve ela viva, pura, conserve o evangelho genuíno na sua vida, para que isso não se perca, para que isso não pereça. Amém? E às vezes nós vivemos isso, a perca das coisas por consequência, amém? Daquilo que a gente não conserva. E uma das realidades duras também, que às vezes a gente se engana, né? E acha que a gente quer acreditar que existe, mas na verdade não existe. A gente quer acreditar que a estabilidade existe, que Deus me deu e acabou. Vai ser tudo bem, tudo maravilhoso. Não existe estabilidade na vida, não existe nada estático. E a gente, não, meu casamento é de Deus, Ele abençoou, e foi lá, que Deus uniu, o homem não separa. Irmão, às vezes separa, e às vezes é você que não mantém, entendeu? E às vezes é uma verdade dura de se ouvir, mas às vezes a gente quer deixar na mão de Deus uma coisa que é responsabilidade nossa. Uma coisa que nós falhamos, umas coisas que nós erramos, umas coisas que nós nos apegamos. A gente se apega a esses conceitos, que nada vai mudar, que tudo vai ficar estático. Deus me deu, é isso aí até o fim. Não, você pode perder porque você não conservou, porque você caiu, porque você errou. E por isso que é importante conservar o que a gente tem. E a gente não pode se apegar a essa ideia de que existe, tudo está garantido. Não há nada garantido, não há garantias. Quem pode garantir algo nessa vida? Ninguém pode, ninguém. Em Mateus 6, né, diz assim, quem de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo na jornada da sua vida? Quem, por mais que seja cuidadoso, consegue aumentar alguma coisa? Ninguém. Quem pode garantir que você vai ficar no seu emprego até o ano que vem? Ninguém, nós não sabemos do amanhã. Quem pode garantir que você nunca ficará doente? Quem pode garantir que você nunca vai ter uma perda? Quem pode garantir ou determinar que algo vai dar muito certo na sua vida?
Quem pode determinar que algo vai dar muito errado na sua vida? Ninguém. Ninguém sabe do amanhã. Ninguém tem garantia de nada. Por isso que é importante, para que a gente amanhã continue tendo aquilo que a gente tem, a gente conserve nas nossas mãos. Porque eu só vou saber, né, a curto prazo o que eu tenho, se hoje eu conservar o que eu tenho. Se hoje eu continuar mantendo aquilo que eu tenho. Amém? Então, quem pode garantir ou determinar algo? Ninguém, só Deus, porque Ele é que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. Diz em Jeremias, Ele é que sabe os pensamentos dele são de paz, não são de mal. Amém? Para nos dar o fim que a gente deseja. E Ele diz, então vocês me invocarão, passarão a orar a mim e eu vou vos ouvir. E é isso que nós temos que colocar. Nossa garantia não é no homem, não é na confiança, não é terrena. É em Deus que nós temos que colocar a nossa confiança. A responsabilidade de conservar é nossa, mas a nossa confiança é em Deus, que sabe de todas as coisas e também sabe do amanhã. E Ele, apesar do amanhã, pode ser de qualquer maneira, bom ou ruim, porque a gente não tem garantia, Ele estará lá. E mesmo no ruim, Ele estará provendo, ajudando, mantendo, conservando. Amém? A parte dele, Deus faz da melhor maneira possível, mas a nossa parte é nossa responsabilidade, amém? Mesmo nós não sabemos do amanhã, devemos conservar o que temos em nossas mãos. E isso, irmão, para uma pessoa ansiosa como eu, falar isso é difícil, mas é uma coisa que eu tenho que a todo dia ficar me relembrando. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Você não sabe do amanhã. A cada dia basta o seu mal. Conserve o que você tem. Então, não coloque a sua confiança nas suas coisas, na sua vida. Coloque a sua confiança em Deus. E faça a sua parte de conservar, de manter, de guardar, de vigiar, de proteger, de zelar pelo que você tem. Amém? Agora, sendo um pouco mais específica, o que o cristão deve guardar? Primeiro, o cristão deve guardar a palavra. Lá em João, capítulo 14, do 21 ao 23, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não os Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás a manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Amém? O cristão deve guardar a palavra. É interessante, né, que Jesus fala que devemos guardar os mandamentos, a sua palavra, e isso é uma prova real de que você ama a Deus. Se você ama, diz que ama, e não guarda os mandamentos, não guarda a palavra, você não ama. Você é mentiroso, você não ama. E isso, às vezes, é um amor, né, que o mundo quer provar. Eu amo a Deus, eu creio em Deus. Não, você não ama, você não conhece, você não crê, você não vive aquilo. Então, quando a gente ama, quando a gente guarda os mandamentos de Deus, é uma prova do que a gente realmente ama a Deus. Quando a gente obedece. Então, Jesus não está falando aqui, se vocês forem curarem no sábado, se vocês fizerem jejum todos os dias, se vocês fizerem sacrifícios, não. Se vocês guardarem os meus mandamentos, se você guardar a minha palavra, se você proteger a minha palavra, se você mantê-la viva na sua vida e conservar a riqueza dela e a verdade dela na sua vida, isso prova que você me ama. Se você vive o cristianismo de maneira genuína, isso prova que você me ama. Amém? O amor que Jesus nos ensina não é um amor que vai esconder a palavra, mas é um amor que age, é um amor que vive o que prega. Amém? Em 1 João 3, versículo 18 diz: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. Por que ele diz por obras? Obras é uma coisa evidente, é uma atitude, requer uma ação nossa. Então, não vamos amar só de palavras, vamos amar de atitudes. Vamos amar demonstrando a verdade, amém? Vivendo a verdade. Vamos amar fazendo aquilo que Deus nos determinou.
é obediência, é visível, obra é visível, obra é palpável, amém? E em verdade, a verdade sobre nós só Deus pode sondar, mas Ele diz para a gente não ser vãos com a nossa palavra, né? Mas viver por obra e por verdade, frutificar, realmente os frutos são visíveis, a obra é visível, amém? E a palavra, guardar a palavra nos evita de pecar e de se afastar de Deus. Em Salmo 119, versículo 11, na nova versão transformadora diz: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Em muitas traduções está: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas a ideia aqui não é o guardar aqui não é o mesmo sinônimo de você esconder, de deixar lá no fundo da gaveta essa palavra. Não, é você guardar no seu coração, é você memorizá-la. Mas não é esconder, é memorizar e tornar ela na sua vida assim que for possível. É você deixar ela acessível. É você deixar ela sempre na sua mente, no seu coração, para que a palavra de Deus faça você evitar você pecar. Faça você refrear, né, o seu pé, faça você refrear a sua língua. Isso, você conhecendo a palavra de Deus, aumenta o temor que você tem a Deus e a gente se afasta do pecado, né? É uma consequência disso, da gente guardar a palavra de Deus e não escondê-la para torná-la inacessível, mas esconder no coração para de fato memorizar e tornar ela acessível na sua mente para que isso te afaste do pecado, amém? Guardar a palavra prova que conhecemos a Deus. 1 João 2, 3 ao 5 diz assim: ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, ele se deve andar assim como ele andou. Amém? Guardar a palavra prova que conhecemos a Deus. Guardar a palavra prova que ainda permanecemos dele. Cada dia somos aperfeiçoados nesse conhecimento sobre Deus. A igreja de Filadélfia, Jesus fala que ela tinha guardado a palavra na perseverança. Era uma igreja que amava a Deus. A Filadélfia mostrou que realmente amava a Deus, porque ela manteve a palavra viva e não negou o nome de Deus. Então, quem guarda os mandamentos persevera, permanece na palavra. Quem guarda os mandamentos não nega o nome de Cristo. Quem guarda os mandamentos não se afasta na hora da adversidade. Amém? Outra coisa que o cristão deve guardar é a fé. Lá em 2 Timóteo 2, capítulo 4, versículo 7, Paulo vai escrever a Timóteo dizendo assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo foi um dos apóstolos assim admiráveis, né, pelo seu serviço, pelo seu zelo. E ele foi um homem que realmente guardou a palavra e guardou a fé. Ele se manteve fiel até o fim da jornada. Foi alguém que se dispôs a serviço, dedicação do Senhor, sofreu várias tribulações, sofreu várias perseguições, mas não deixou que isso o parasse, não deixou que as dificuldades o parassem, não deixou que os problemas o impedissem. A vida dele não foi... Às vezes o cristão tem a ilusão, né, que a vida do crente é de fé em fé, de glória em glória. É de fé em glória em glória, porque a cada luta é mais uma glória, a cada momento é mais uma maneira de exercitar a sua fé. Não significa que é uma vida leve, confortável. E a vida de Paulo não foi nada leve, nada confortável. Mas ele, ao fim da sua vida, ele pode dizer: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Apesar de tudo que eu sofri, eu mantive viva a fé no meu coração. Apesar de tudo que eu sofri, eu percebi que eu não estava vivendo só para cumprir uma coisa que eu coloquei como uma prioridade, uma tarefa. Eu estava aqui para cumprir um propósito. E ele não desistiu durante esse propósito. E apesar das dificuldades, apesar das tribulações, apesar das adversidades, ele se manteve fiel. E nós devemos, como
Paulo, né, pegar o exemplo dele e guardar a nossa fé. Porque nós temos as nossas tribulações do dia a dia. Nós temos as nossas dificuldades do dia a dia. E a nossa fé, ela sofre ameaça todos os dias. A nossa fé sofre perseguição todos os dias. Em todo o tempo. Quem de nós, né, aqui, às vezes não foi perseguido, né, não uma perseguição, às vezes, né, na carne, a sangue, mas qual de nós não foi perseguido, às vezes, no nosso trabalho, no nosso ambiente, né, de familiar, às vezes, que tem pessoas que não conhecem a Jesus. Quem já não foi? Por quê? Porque a vida cristã e a fé cristã, ela vai contra o que o mundo prega. Né? E o mundo vai pelo caminho mais largo, pelo caminho mais confortável, e ele vai dominando a mente das pessoas desde sempre. As ideias, os ideais, vai dominando as aspirações de vida e até o sentido da vida das pessoas. Começam a relativizar tudo, começam a relativizar a verdade, começam a perder a fé mesmo, perder os princípios. E a gente está vivendo a todo momento essa diminuição, né, de fé, tanto no geral das pessoas estão desacreditadas que existe uma redenção, que existe salvação, e a gente tem que estar disposto a defender isso, defender a nossa fé, guardar a nossa fé e não negar o nome de Cristo, né? Porque a própria palavra diz que se nós formos fiéis até a morte, Deus vai nos dar a coroa da vida, que é reservada aos santos. Não é só guardar não, é até o fim, é até a morte. Né? E a gente não sabe, como eu falei, do amanhã, não sabemos o que vamos padecer, se virão tempos difíceis, se virão tempos fáceis, mas sabemos que a cada dia nós somos provados. Né? E a nossa fé, às vezes, nossa família, nossos princípios, a igreja corre risco, porque a cada dia o diabo tenta infiltrar nas nossas famílias, na nossa casa, na nossa mente. Então, nós temos que permanecer com a fé, guardar a fé e crer, né, até o fim, guardando essa palavra. Muitas das vezes não é a circunstância nossa que vai melhorar, mas é nós que temos que ser aperfeiçoados e se tornar mais forte na palavra de Deus e em Deus. As coisas não ficam fáceis, né? Nós que nos tornamos mais fortes. E mesmo quando estamos fortes, mesmo quando achamos que somos fracos, o Espírito de Deus vai nos aperfeiçoando e vai nos mostrando que somos fortes nele. Amém? Então, eu gostaria de deixar essa palavra para os irmãos. Mais uma coisa que o cristão deve guardar é o coração. Em Provérbios fala sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Nesse caso aqui, eu quero que os irmãos se guardem das emoções que estão no coração. Não é guardar o coração, mas guarde seu coração das suas emoções, para que as suas emoções não sejam mais fortes do que a sua fé e do que da palavra de Deus. Porque o coração engana, o coração é enganoso, e dele é a raiz de todos os males. Então, nós temos que guardar o nosso coração e nossas emoções, para que qualquer palavra, que às vezes é uma palavra até maldita a você, a seu respeito, ou a respeito da sua família, isso não tome lugar no seu coração. Então, guarde o seu coração, guarde as suas emoções em Deus, para que algo que aconteça no seu natural não comprometa aquilo que você é, a sua identidade, que você sabe que você é em Deus. Amém? Então, vamos ter cuidado, zelar por nosso coração, zelar pela palavra, zelar pela nossa fé, vigiar, proteger e, sobretudo, conservar aquilo que Deus nos deu, né? Como indivíduo, conservar os nossos dons, conservar a nossa família, conservar a nossa casa, conservar os nossos relacionamentos. E como cristão, guardar o coração, guardar o nosso coração das nossas emoções, guardar a palavra e guardar a fé. Amém? Isso demonstra que nós valorizamos, né, aquilo que Deus nos deu. Isso demonstra que Deus nos ama e que nós amamos a Deus se nós guardamos esses mandamentos. E assim como Jesus disse, né, para a igreja de Filadélfia: venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Então, se formos
vencedores, se formos fiéis até a morte, nós teremos uma recompensa. Teremos a recompensa que Ele já nos deu, amém? Que é ser a coroa da vida, amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Eu espero que os irmãos, não sei se eu fui muito clara, mas eu espero que os irmãos entendam a palavra e realmente guardem. Preservem aquilo que Deus deu a vocês. Porque nós que somos responsáveis, guardiões da nossa casa, guardiões da nossa família, guardiões da palavra de Deus. E que em todo tempo você tenha isso em sua mente, para que as coisas do cotidiano, né, da sua vida não se infiltrem na sua mente, na sua família. Então seja guardião daquilo que Deus te deu, amém? Agradeço a oportunidade.